tudo debaixo do céu. Tempo de amar, tempo de cuidar, é tempo da criação. É tempo da criação. Francisco de Assis, um canto de louvor, unir nossas mãos e juntos cantar. É tempo da criação. É tempo da criação. Fraternidade e esperança, sementes de amor, farão deste mundo um jardim de paz. É tempo da criação. É tempo da criação. É tempo da criação. É tempo da criação. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A escuta e o cuidado nos conduzem naturalmente à partilha. Nesta semana, somos convidados a lançar as sementes da partilha e da solidariedade. O Evangelho nos recorda que tudo que recebemos é dom, e o dom só cumpre sua missão quando é colocado a serviço. São Francisco abraçou radicalmente a pobreza evangélica como caminho de liberdade e comunhão. Ele não via os bens como propriedade, mas como presente destinado a todos. A partilha em sua vida não era apenas material, mas também espiritual. Partilhar o tempo, a presença, o afeto, a própria vida. Em um mundo marcado pelo consumo excessivo e pela desigualdade, a solidariedade se torna sinal profético. Partilhar é quebrar a lógica do acúmulo, é abrir espaço para que todos tenham vida e abundância. Nessa semana, cada gesto de fraternidade será como uma semente lançada na terra do reino de Deus, capaz de transformar corações e transformar comunidades. Iniciemos com a nossa oração. Deus Pai, Criador, fonte de toda a vida, agradecemos pelo dom da criação que nos envolve como um lar comum. Hoje, celebrando o tempo da criação, queremos viver a paz com a terra, com a água, com o ar e com todos os seres vivos. Que aprendamos a contemplar o mundo como obra de tuas mãos e cuidar dele com amor e responsabilidade. Senhor Jesus, semente do reino, ensina-nos a ser semente de paz e esperança em meio às dores do mundo. Diante das guerras, da destruição ambiental e da indiferença, que nossa fé nos leve a agir com compaixão e coragem. Dá-nos a graça de reconhecer teu rosto no pobre, no migrante, nos povos indígenas, nas comunidades que resistem contra a mineração predatória e na terra ferida que clama por justiça. Espírito Santo, vento que renova a criação, inspira-nos o caminho da ecologia integral. Que, iluminados pela Laudato Si, sejamos capazes de unir cuidado ambiental e compromisso social, defendendo a justiça climática e preparando com a esperança os frutos da COP30 em Belém, para que ali o mundo se comprometa verdadeiramente com a vida da casa comum. Altíssimo, onipotente e bom Senhor, celebrando os 800 anos do Cântico das Criaturas, queremos rezar com São Francisco de Assis. Louvado sejas por cada irmão e irmã da criação,
sinais de tua bondade. Dá-nos a simplicidade franciscana para viver em fraternidade com a natureza e entre nós, reconhecendo que tudo está interligado e que somos parte da mesma família cósmica. Trindade Santa, comunhão perfeita de amor, faz de nossa comunidades jardim de esperança, que sejamos terra fértil onde brotam a agroecologia, a solidariedade, a partilha e o cuidado com os mais vulneráveis. Que nossas escolhas cotidianas sejam testemunho de um novo estilo de vida, simples, justo e reconciliado com a criação. Pai, Filho e Espírito Santo, sustentai-nos neste tempo da criação. Que nossa oração diária se torne compromisso concreto. Que nossas palavras se transformem em gesto de paz e que nossas sementes de esperança floresçam em um mundo renovado. Fazei-nos instrumentos de vossa paz. Assim, caminharemos juntos rumo ao teu reino, onde toda a criação cantará eternamente. Laudato Si. Amém. Fazei-me, Senhor, instrumento de vossa paz. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver tristeza, Senhor, que eu leve alegria. Que eu leve alegria ao meu irmão. O Papa Francisco, na Laudato Si, nos recorda que os bens da terra não pertencem a poucos, mas a todos. O acúmulo gera injustiça e fere a fraternidade. Viver o Evangelho é usar os bens em vista do bem comum, partilhando para que ninguém seja excluído. Por isso, o Papa nos convidou a repensar a economia, a pensar uma economia marcada pela fraternidade, pela solidariedade, pela partilha, pela comunhão. Por isso, hoje, o testemunho é de economia solidária. Repensar nosso jeito de estar nesta casa comum. A Rosiele, do Rio Grande do Sul, traz então a sua experiência. Uma saudação especial a todos os ouvintes. Aqui quem fala é Rosiele Cristiane Littke. Sou uma feirante agroecóloga aqui da região central do estado do Rio Grande do Sul. O tema que eu vou abordar hoje é o tema da economia solidária. A economia solidária é um jeito diferente de produzir, de comprar, de trocar, de vender, de consumir produtos, de oferecer e receber crédito. O que move essa economia é o desejo de que não existam excluídos, que a riqueza produzida no trabalho seja partilhada igualmente e que todas as pessoas tenham qualidade de vida. A economia solidária se propõe, no lugar do individualismo, a união, no lugar da competição, a cooperação, no lugar da indiferença, a solidariedade, no lugar da devastação da natureza, a preservação, no lugar do autoritarismo dos chefes e patrões, a gestão coletiva dos seus associados. A economia solidária também é uma estratégia de desenvolvimento sustentável, que considera todas as dimensões, a dimensão econômica, da distribuição da renda,
a dimensão social de quem vai receber esses alimentos ou esses produtos, né, a igualdade social, a questão cultural, a questão ambiental e a questão política. E ela é baseada em valores e princípios de solidariedade, comunicação, cidadania, inclusão social, sustentabilidade, mística, autogestão, trabalho, cooperação, ética, honestidade, dignidade, bem viver, partilha, cuidado com a vida e com o meio ambiente. Em uma experiência em economia solidária, existe, então, a atividade econômica, com a presença de iniciativas de produção, né, de prestação de serviços, de beneficiamento da produção, de crédito, de comercialização e consumo, de atividades de cooperação com interesses e objetivos comuns, propriedade coletiva dos meios de produção e partilha da riqueza produzida. Com autogestão, gestão participativa pelos trabalhadores nas estratégias e na vida cotidiana do empreendimento, da solidariedade, preocupação com a justa distribuição dos frutos do trabalho e melhoria das condições de vida. Compromisso também com um meio ambiente saudável, compromisso com a comunidade e com os consumidores e consumidoras. As cooperativas, associações e grupos informais de produção, serviços, consumo e comercialização de crédito solidário que fazem parte também cooperativas, associação de agricultores familiares, empresas recuperadas que passaram a ser administradas pelos trabalhadores e que partilham os seus frutos. Também fazem parte lojas de comércio justo e solidário, cooperativas, associações de catadores, coletores de materiais recicláveis, amigos, vizinhos, colegas de trabalho que se organizam para fazer compras solidárias, beneficiando tanto quem consome como quem produz. Os fundos solidários e rotativos de crédito, os clubes e grupos de trocas solidárias, as comunidades que usam moeda social em seus clubes de troca, as redes e articulações de comercialização e de cadeias produtivas solidárias, redes de empreendimentos solidários ou cadeias de produção articulando vários estágios da produção. Então, esses são uns poucos atores ou locais, né, onde outra economia já acontece e cresce rapidamente pelo país com o surgimento dessas diversas experiências que são rurais e urbanas, né? Então, as feiras, os locais de comercialização, esses locais de compartilhamento de experiências, fazem da economia solidária não um sonho distante, mas uma realidade. Nós aqui, na região central do estado do Rio Grande do Sul, temos uma grande experiência, né, de Santa Maria para o mundo, a gente chama, que é o Projeto Esperança com Esperança, que já tem mais de 30 anos e leva em conta todas essas dimensões, né, e trabalha em vários eixos. Dimensão humana e social, dimensão econômica, ecológica, ambiental, política, democrática, participativa e autogestionária. A dimensão eclesial, da mística e do ecumenismo. A dimensão cultural, as questões de gênero e a dimensão transformadora que propõe a transformação pela solidariedade. No Projeto Esperança, então, o público que congrega no cooperativismo e na economia solidária envolve os agricultores familiares, artesãos e artesãs, a agroindústria familiar, os movimentos populares, as pastorais sociais, os educadores, os gestores públicos, ecologistas, acadêmicos, cooperativas, catadores de resíduos sólidos, povos indígenas, quilombolas, afrodescendentes, moradores de situação de rua, refugiados e imigrantes, bem como um grande público de consumidores conscientes, participativos e apoiadores. A articulação do Projeto Esperança com Esperança é realizada nos níveis regional, estadual, nacional, internacional, latino-americano e intercontinental, por ocasião dos grandes eventos internacionais do cooperativismo e economia solidária, que se realizam no mês de julho de cada ano em Santa Maria, desde o ano 1994. Então, fazem 31 anos que acontece
a Feira Internacional do Cooperativismo, aqui então no município de Santa Maria, que movimenta então pessoas do mundo todo que vêm aqui conhecer essa experiência, que é uma experiência ensinante e aprendente, e que dissemina então a economia solidária para o resto do mundo. Esse trabalho todo se articula com uma mística e espiritualidade em sintonia com a proposta de economia de Francisco e Clara, para realmar as economias do mundo a serviço da vida e do bem viver. Ao longo da história, sempre foi levado em conta o trabalho ecumênico e evangelizador, bem como o processo educativo, inspirado no mestre de educação, o professor Paulo Freire. Então, nesse sentido, sempre acontecem as reuniões, as assembleias, os feirões coloniais toda semana, que também são um processo formador, no qual as pessoas que vão lá não vão só simplesmente comercializar, mas também conversar, né, com seus clientes, que a gente não chama só de clientes, mas também chama de amigo. Então, tem livros publicados, tem muito trabalho da universidade aqui de Santa Maria, de várias universidades, né, contando um pouco essa história, né, tão importante de esperançar, de construção de uma sociedade do bem viver, né, além de um processo orante, né, as orações e as místicas também são feitas com todos, sem distinção de religião, e o trabalho ecumênico é muito forte dentro do processo todo, e a participação também em fóruns, conselhos, comitês, jornadas de estudo e outras formas de atuação interativa, participativa e autogestionária. Isso fortalece a dimensão comunitária e transformadora desse processo e desse projeto, né? Projeto Esperança com Esperança, aqui de Santa Maria, que nos seus 35 anos foi coordenada por uma comissão colegiada e várias comissões com parcerias, apoiadores e voluntários. Sempre teve a parceria da Prefeitura Municipal, independente de partido político que estava à frente do Poder Executivo. São processos autogestionários, organizativos, participativos e transformadores. Uma experiência aprendente e ensinante, cada vez mais fortalecendo o cooperativismo, a economia solidária, a agricultura familiar, o comércio justo, o consumo ético e solidário. Então, para terminar, então, a gente resume que a economia solidária, não é economia solidária, todos são donos, dividem responsabilidades, obrigações e também os ganhos ou perdas geradas pelo trabalho coletivo. Fala-me, Senhor, da vida partilhada. Ouve-me, Senhor, na dor do meu silêncio. Acolha-me, Senhor, no teu amor imenso. No teu amor imenso. A reflexão de hoje nos fala da partilha como dom de Deus. Esse tema nos remete à encíclica Fratelli Tutti, onde o Papa Francisco nos recorda que fomos criados para viver a fraternidade universal, onde ninguém se basta a si mesmo e todos precisamos uns dos outros. A partilha nesse sentido não é apenas um gesto de solidariedade ocasional, mas expressão da própria graça de Deus que se manifesta em nossa vida. Tudo o que temos, o pão, o tempo, os talentos, é dom recebido para ser colocado a serviço do bem comum. Quando partilhamos, reconhecemos que nada nos pertence de forma absoluta. Somos apenas administradores nesse mundo e não donos. Para que o gesto de partilhar se torne graça de Deus na nossa vida, nós precisamos exercitá-lo diariamente. Como gesto concreto, sugerimos uma novena da partilha. No primeiro dia, propomos a partilha do pão. Doe um alimento para a campanha desenvolvida pelos irmãos vicentinos, ou ofereça ao seu vizinho um alimento colhido no seu quintal, na sua horta. No segundo dia, sugerimos partilhar a escuta. Dedique tempo para ouvir com atenção e empatia uma pessoa que muitas vezes não encontra espaço para se expressar. No terceiro dia, sugerimos partilhar o que sobra,
Doe roupas, objetos ou livros em bom estado de conservação. No quarto dia, propomos a partilha do cuidado. Ajude a cuidar de alguém que está doente e dê um pouco de atenção àqueles que se dedicam à arte de cuidar. Sabemos que essa não é uma tarefa fácil. No quinto dia, sugerimos a partilha de saberes. Ofereça um talento ou conhecimento pessoal a alguém. Você pode ensinar uma receita, ajudar em uma tarefa escolar, ensinar um ofício ou artesanato. No sexto dia, propomos a partilha da solidariedade. Seja útil a alguém. No sétimo dia, sugerimos partilhar fé e esperança. Reze junto com alguém, em família ou em comunidade, agradecendo pelos dons recebidos e pedindo força para viver a fraternidade no cotidiano. Oitavo dia, partilhe tempo para servir. Ofereça parte do seu dia para colaborar voluntariamente em alguma atividade comunitária, ou pastoral, social ou solidária. O tempo é um dos maiores dons que podemos repartir. Nono dia, partilhe alegria e esperança. Leve palavras positivas, um sorriso, um gesto de carinho ou até uma visita surpresa que fortaleça o coração de alguém. Essa novena não precisa acontecer em dias seguidos, mas faça um planejamento e coloque em prática. Com certeza será uma experiência fantástica. Envolvidos pelo espírito da partilha, sigamos firmes nas pegadas de Francisco. Sejamos sementes de paz e esperança. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. São Francisco de Assis descobriu que toda a vida é dom gratuito do Criador. Para ele, nada pertence ao ser humano em caráter absoluto. O sol, a lua, as águas, as sementes, o trabalho de nossas mãos, tudo provém de Deus e tudo deve voltar para ele em forma de gratidão e serviço. Esse olhar contemplativo fez São Francisco rejeitar qualquer ideia de posse exclusiva, preferindo viver na simplicidade para poder se abrir plenamente à fraternidade. Ao olhar a criação como dom, Francisco denuncia o pecado do egoísmo humano. O desejo de possuir leva à destruição da fraternidade e à devastação da terra. Se a criação é feita para todos, explorá-la de forma predatória é uma forma de negar sua finalidade. Ele se tornou assim profeta de uma ecologia integral muito antes de essa expressão existir. Hoje, seu testemunho nos questiona fortemente. Vivemos numa sociedade em que a acumulação de bens é exaltada como sinal de sucesso, mas que deixa milhões sem o necessário para viver. São Francisco nos mostra que esse modelo não corresponde ao Evangelho. A verdadeira riqueza está em saber repartir e em construir relações de solidariedade. A Rosalva traz para nós, então, mais uma oração que nos ajuda a rezar a partir desta reflexão que acabamos de fazer. Senhor da vida e da história, tua criação transborda de abundância e beleza. Nada fizemos para merecê-la. Tudo recebemos como dom. Por isso, queremos aprender contigo a partilhar, pois sabemos que o amor só cresce quando se reparte. Liberta-nos, Senhor, da tentação do egoísmo e da avareza. Quantas vezes guardamos o que não precisamos, enquanto tantos irmãos e irmãs carecem do necessário.
Ensina-nos a abrir as mãos para que os bens circulem, a abrir os olhos para reconhecer quem sofre e a abrir o coração para acolher sem medo. A exemplo de São Francisco, dá-nos a graça de viver com simplicidade e alegria, sabendo que o pouco partilhado se multiplica e que a verdadeira riqueza não está em possuir, mas em ser irmãos uns dos outros. Transforma-nos em instrumento de tua providência. Que nossa vida seja mesa aberta, pão repartido, esperança para os pobres e testemunho do Evangelho. Assim, cada gesto nosso de solidariedade será semente do teu reino que já floresce entre nós. Fica conosco, Senhor, e guia nossos passos. Que em cada olhar reconheçamos teu rosto e em cada encontro saibamos ver um irmão. Unidos em ti, possamos semear a esperança e colher os frutos da fraternidade. Amém. Chegamos assim ao final da nossa reflexão de hoje. Concluamos hoje pedindo a intercessão de Nossa Mãe Maria, que hoje é celebrada como Nossa Senhora das Dores, recordando as dores de tantas Marias, de tantas mães que sofrem porque não têm acesso aos bens que Deus deu a todos os seus filhos e filhas. O egoísmo, o acúmulo impedem muitas mulheres de terem a dignidade e levarem dignidade para seus filhos e filhas. Que o Senhor escute o clamor de tantas Marias das dores, que escute o clamor da nossa Mãe Terra, que também clama porque é explorada e maltratada. Que Nossa Senhora das Dores rogue a Deus por nós e que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.